Nós estamos, esse ano, com propósito, como igreja, ler toda a Bíblia. Cada dia já estamos terminando o Levíticos. E, portanto, se você ainda não começou, graças a Deus que você pode começar hoje. Não precisa se preocupar, já está quase terminando o Levítico. Você pode começar e depois vai fechar depois na última passagem que você leu. Mas é importante essa leitura. Ela não sabia que ela ia falar sobre isso, mas já aproveito aqui essa. Quantos estão lendo? Estão nessa junto conosco? Amém. Mas se você não está, ainda dá tempo de juntos lermos a palavra de Deus. Eu quero aqui agradecer a Deus pelas mensagens. Eu preciso de atenção. Senão eu escrevo, eu estudo, e na hora que vou pregar, meus irmãos, eu faço só uma olhada, porque eu quero que o Espírito Santo fale conosco. Mas eu quero agradecer as mensagens que Deus falou conosco no mês passado. A esperança para o teu futuro foi a primeira mensagem. A segunda, a pastora Sandra falou sobre ano novo e renovo. E uma palavra delas, quando ela diz lá que Deus renova nossas forças, esperanças e sonhos. O pastor Gilson pregou sobre prepara-te para adorar. Ou seja, há necessidade para uma preparação. O Senhor Deus tirou o seu povo lá do Egito e levou para adorarem a Deus e depois seguirem dentro de um propósito que Deus tinha para o povo de Israel. E o pastor Roberto falou sobre sinais para nós discernirmos as batalhas espirituais, que são tantas. Hoje eu quero ministrar a palavra de Deus, e eu quero que você fique em pé para nós fazermos a leitura do texto que está lá em Mateus capítulo 15. Hoje temos uma alegria muito especial nos visitantes, que depois eu quero saudar pelos nomes e quero compartilhar com os irmãos. Mas nesse momento, abra a palavra de Deus, Mateus 15, 21 a 28. Vou ler nessa tradução aqui. O Senhor Jesus, partindo de onde ele estava, foi para uma região de Tiro e de Sidom. Ali uma certa mulher cananeia daquela região clamou ao Senhor: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. O Senhor Jesus não respondeu palavra. De novo, os seus discípulos, de modo que os discípulos, percebendo que ela vinha falando, aproximou-se dele, o Senhor Jesus, e disse: olha, despede, ela vem gritando atrás de nós. E o Senhor respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aqui é um primeiro momento. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Porém ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então o Senhor Jesus respondeu: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E daquela hora em diante a filha ficou sã, curada. Senhor Deus, eu estou aqui na tuas presenças, nas tuas mãos, e o que o Senhor falou ao meu coração, fala conosco em nome de Jesus. Amém, Pai, amém. Você pode sentar-se. Nós temos, irmãos, aqui temos algumas aplicações muito importantes para nós nessa manhã. Sabe, você trabalha todo dia. Quem que trabalha aqui o dia inteiro? Levanta a mão. Olha. Quantos que estudam, pelo menos, não trabalham, mas estão estudando? Quantos? Olha aí. Todos nós temos atividades. Você que trabalha durante a semana ou durante o mês,
quando chega o final do mês, o seu patrão paga seu salário. E você gastou 30 dias da sua vida, mas o patrão nunca vai pagar. Então a sua vida é muito preciosa. Então quando você está trabalhando, lembre-se disso, você vai ganhar seu salário. É recompensa por aquele trabalhador, é justo. Mas a sua vida foi gasta, sua vida foi passando. E assim com todos nós. Secularmente eu trabalhei 37 anos. Foi 37 anos que me pagaram o salário e continuam pagando até hoje. Glória a Deus por isso. Mas eu, pela graça de Deus, pude ter as duas coisas. Pude poder experimentar a bênção de Deus durante a minha caminhada. Então, eu quero com isso, essa introdução, mostrar que o valor na nossa vida não está no sobreviver. Porque nós lutamos para sobreviver. Todos nós. Desde que houve o pecado, o ser humano luta para sobreviver. Isso tem uma consequência, por causa do pecado. Então, e aí você vai pensando algumas coisas que vai trazendo para a sua vida, ou traz realizações, ou traz também, muitas vezes, desânimo. Então eu queria que você nessa manhã, ao ver a mensagem que nós vamos estar ministrando agora, perceber, eu mais sobrevivo do que vivo, porque viver, segundo a palavra de Deus, é viver uma vida em Cristo. Fala comigo, viver uma vida em Cristo Jesus. Então nós, mesmo aquele que já tem uma experiência, aquele que tem uma vida cristã, pode, algumas vezes na sua vida, começar só a fazer as coisas pela sobrevivência, até mesmo a religiosidade, de frequentar um culto, estar na igreja, ser abraçado, é bom, gostoso e maravilhoso ser abraçado, compartilhar. Então eu quero que nessa manhã, o Espírito de Deus fale comigo e fale com você, para nós vivermos mais do que simplesmente sobrevivermos. Posso ouvir um amém? Amém. Deus tem algo muito especial. Deus tem um plano para você. Tem um plano para a sua vida, para a sua família. Então não deixe isso se perder, em nome do Senhor Jesus. Sabe, o tema dessa manhã, que eu não passei, vou passar depois, mas já pode adotar. Perseverança diante dos conflitos. Perseverança diante dos conflitos, porque todo ser humano tem conflitos. O pastor falou da palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. É uma escrita antiga. 44 homens, inspirados por Deus, escreveram. Quase 2000 anos, ou seja, quase 20 séculos para escrever. Ninguém se conhecia naquele tempo. Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada disso, meus irmãos. Então a pessoa está lá na África e Deus está falando com ela, ministrando, ou na Ásia, enfim, ou lá em Jerusalém, num daqueles locais onde o Senhor Jesus tinha passado, e ali a palavra vai sendo escrita. Interessante que o mundo evoluiu, e está evoluindo, desde aquele tempo. Nada mais é igual, vai sendo transformados. Eu tenho o privilégio de ter 70 anos, e já vi tantas transformações na minha vida. Helene, tantas transformações. Quando eu entrei num banco, lá atrás, a primeira coisa que nós fazíamos era anotar nos títulos, e anotar num programa, números, correspondente aonde o banco tinha agência. Ali era perfurado e passava por uma máquina, e disso aí gerava um relatório, e depois gerava os boletos. Então vocês pensam, mas nós fomos vendo, eu fui vendo toda a evolução. Então o mundo evoluiu, está hoje, é uma maravilha. Eu estou aqui falando pela internet, certamente depois muitas pessoas vão estar vendo e ouvindo.
Podemos falar com pessoa do outro lado do mundo. Você pode ver. Eu lembro quando trabalhava, pensava assim comigo no telefone. Aqueles telefones grandões assim que se põem assim, era pesado no ouvido. Você cai no chão capaz de machucar o pé. E eu pensava assim, que maravilha vai ser o dia que a gente puder ver o rosto da pessoa. E aí, hoje nós fazemos isso com tanta facilidade. Mas tem uma coisa que não mudou, aliás, duas, eu vou mencionar aqui agora. Primeiro, é o ser humano em seus sentimentos. Os mesmos sentimentos lá atrás, de Adão, Eva, e depois toda a geração que foi vindo, meus irmãos. Aqueles sentimentos de medo, sentimentos de angústia, sentimentos de pavor, sentimentos de medo da morte, isso não mudou. É a mesma coisa. Então, ou seja, a pessoa pode ter uma evolução, pode ter uma inteligência muito grande, mas às vezes não tem sabedoria, que são diferenças. Mas a mesma dor, de repente, a dor, por exemplo, ontem nós participamos de um velório, então a dor da perda continua sendo igual para todo ser humano. Mas o que é igual, pastor? A palavra de Deus. Os princípios de vida da palavra de Deus não mudou e não mudará. E esses princípios que nós vamos aplicar aqui agora, sobre essa perspectiva da perseverança diante dos conflitos. Como que nós enfrentamos? Vamos ver aqui. Antes, vamos fazer o contexto atual. O que é o contexto atual? Nós tivemos a escola dominical, domingo passado, está gravada. Ali fala sobre convicções de fé diante das pressões sociais. Algumas delas, ceticismo religioso, ou seja, descrença total. Relativismo, tudo é relativo. Não é relativo, não. A palavra de Deus não mostra isso. Moralidade, pressão sobre a nossa fé, tensões sobre as relações sociais, tudo isso está lá gravado, você pode entrar e assistir e perceber. Eu quero então olhar para esse texto desta mulher. Mas antes, como base bíblica, vamos olhar aqui. Eu quero que você fique em pé novamente, nós vamos ler Romanos capítulo 5, alguns versículos da palavra de Deus. Como que nós vamos enfrentar essas questões? Como que nós vivemos o dia a dia? E para que a nossa sobrevivência não seja só uma sobrevivência, mas seja uma vida cheia de graça, cheia de poder do Espírito Santo. Então a palavra de Deus vai falar sobre isso aqui. Romanos capítulo 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós podemos continuar lendo, por exemplo, ele vai dizer que a perseverança, ela supera a tribulação, supera tantas coisas, e ela contribui para a experiência para a esperança. Pode sentar-se, por favor. Primeira coisa que eu quero aplicar aqui para você. A palavra de Deus fala que, nesse versículo, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ninguém consegue, meus irmãos, superar os conflitos se não estiver em paz. Por isso, esse versículo é fundamental, porque ele vai falar dessa questão da perseverança aqui, ele começa isso. Quando nós somos justificados, não por mérito, nós por Senhor Jesus. Aliás, na minha oração, quando eu estava ali agora, eu estava fazendo essa oração dizendo: Senhor Jesus, ninguém sofreu como o Senhor, porque o Senhor era inocente e puro, e o Senhor levou todo o pecado da humanidade. Dá-nos graça nessa manhã para reconhecer a tua bondade. Posso ouvir um amém? Reconhecer as tuas misericórdias, reconhecer o teu grande amor. Então nós somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E é isso, meus irmãos, que nos dá condição de crermos pela fé. E quando nós cremos pela fé, há uma paz, que não, como o Senhor Jesus disse assim: a minha paz que vos dou, não como o mundo. É uma paz sobrenatural, que você pode estar numa sobrepressão, e aliás eu vivi tanto isso, e você certamente também vive, e também nossos jovens que estão hoje nas faculdades, ou que vão entrar, você pode estar numa carga muito grande, mas você consegue, porque a sua fé está firmada naquele que sustentou todas as coisas e que nos dá essa condição de continuar cada dia. Louvado seja o Senhor Jesus.
Amém? Mas algumas coisas podem enfraquecer. E eu queria dizer que é tão interessante como Deus trabalha nossas vidas, como Deus tem um cuidado, como Deus age, e como Deus fala com cada pessoa da sua maneira, em momentos incríveis que você não espera. Nós estamos num ponto de ônibus lá em Portugal, eu e a pastora, numa época que visitamos Portugal e Espanha, estamos assim num cantinho ali e tal, e chega uma senhora, começou a olhar para nós e disse: vocês são pastores? Será que a gente está escrito aqui que somos pastores? Falei: nós somos. Então eu queria pedir, porque eu estou indo, ela estava lá em Portugal, eu estou indo para a Espanha, porque eu estou vivendo um tempo de muita confusão, muito peso na minha alma, uma aflição, algo que eu não sei mais explicar, acho que é coisas demoníacas. E aquela mulher abriu o seu coração, e ali nós tivemos a oportunidade para ministrar naquela vida, ela ser abençoada pelo Senhor Jesus. Ou seja, meus irmãos, o que acontece? Ela não nos conhecia, não sabia de nada, nós não sabíamos de nada, mas ali Deus deu uma oportunidade para que aquela mulher fosse ministrada pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer fazer. Então, quando a pessoa está perturbada, está sem paz, ela não tem como continuar, porque perseverança é continuidade, perseverança é continuidade, é realizações. E ela foi abençoada, e eu digo fui abençoado também lá aos 18 anos que começou toda a minha história. Mas temos algumas coisas que podem enfraquecer a esperança, meus irmãos. Algumas coisas que você pode às vezes não saber como lidar, mas isso vai enfraquecendo. Por mais que você seja uma pessoa de oração, uma pessoa de fé, uma pessoa que está comprometida com Deus, mas há situações na vida que vai, de uma certa forma, vai abalando. Você veja, nós temos o caso de Elias. Depois que ele derrota todos aqueles profetas, aí ele cai na humanidade dele, porque ele recebeu uma cartinha, do tipo assim: vou te pegar, Jezabel falando, né? Ele sentiu medo, e foi para o deserto. Toda pessoa, quando tem um conflito, a primeira reação dá a impressão que a pessoa, todos nós passamos por isso, quer fugir da situação, quer fugir do problema. Meus irmãos, ele fugiu, entrou numa caverna, vocês conhecem a história, mas ali, na caverna, na depressão que ele estava passando, a graça de Deus vai de encontro, toca aquele homem e levanta ele e diz: ainda tenho muito para você. Esse homem vai para ungir reis, ungir sacerdotes, depois Eliseu. Então Deus tinha ainda grandes coisas para ele. Por isso eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, se alguma coisa está trazendo desânimo, se alguma coisa está afetando a sua perseverança, nessa manhã Deus quer levantar você, porque teu Deus tem muitas coisas, tem outras coisas para realizar na sua vida. Deus é Deus de poder, Deus de grandeza, Deus que honra a sua palavra, e quando Ele tem um propósito, Ele cumpre, em nome do Senhor Jesus. Então não fique, não permita que isso continue segurando o seu coração. Então, como ter perseverança, pastor? Primeiro vamos olhar essa mulher, Cananeia. Meus irmãos, os cananeus, eles perseguiram demais o povo de Israel. O povo de Israel teve muito conflito. Aliás, quando Josué manda os espias, um dos povos que estavam lá eram os cananeus. E esses cananeus pegaram, como se assim, no calcanhar desse povo de Israel, muitas vezes. Então não é que o Senhor Jesus não está respondendo para ela, porque ela era cananeia, descendente. Não. É porque o Senhor Jesus está ali num tempo que Ele está para ouvir. E muitas vezes quando a gente ouve, mesmo como pastores, como diáconos, como líderes, quando a gente está ouvindo, às vezes as pessoas não entendem isso, mas a gente precisa ouvir para entender ou aplicar. O Senhor Jesus sabia de tudo, o Senhor Jesus conhece toda a nossa estrutura. E a palavra vai dizer exatamente isso. Aquela mulher chega diante do Senhor, e ela fala como já conhecedora, porque ela fala assim: filho de Davi. Ela já sabia toda a raiz, toda a história, para mencionar isso. Tem misericórdia de mim.
a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela não tinha um probleminha, ela tinha um problemaço. Porque às vezes você tem um problema financeiro, uma doença, ou está passando por uma luta, alguma situação de enfermidade. Nós estamos orando por tantas pessoas em relação à doença e enfermidade. Mas, pensa, quando a palavra endemoniado quer dizer que há um domínio do demônio. Então essa mãe, e toda mãe, luta pelos filhos, assim como os pais também. Mas essa mãe, vendo essa situação, ela foi de encontro. Nessa ela não quis nem saber os paradigmas, o que tinha acontecido na história entre os cananeus e Israel. Ela foi de encontro àquele que é o Senhor, e nesse momento que ela vai de encontro, ela expressa de toda a sua alma. Ela não faz nenhuma rodinha, não. Ela diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E o Senhor Jesus não responde palavra. E muitas vezes, meus irmãos, você vai, quem sabe você está passando por isso, né, pastor? Eu estou orando, mas parece que Deus não está me ouvindo. Eu digo para você: Deus está te ouvindo. O Senhor Jesus estava ouvindo, ele estava em silêncio. Então o silêncio de Deus pode ser um trabalhar nas nossas vidas, pode ser um trabalhar na sua vida. Então o Senhor Jesus não responde. Mas é importante perceber, e mesmo que os discípulos, olha, ela vem gritando atrás de nós: Senhor, despede essa mulher. Muitas vezes acontece isso. Começa uma situação atrás, as pessoas: não desista, não more mais, não peça mais, não vai, não visita mais, não deixa. Mas, meus irmãos, não é essa atitude. O Senhor Jesus dá uma resposta para eles, para dizer: olha, eu não fui enviado, senão a ministrar vocês primeiro, que são os judeus. Então essa palavra mostrando para eles a resposta do Senhor Jesus para ele. Mas a Bíblia vai dizer que essa mulher não desiste. Então a perseverança não desiste. Eu estou orando, Senhor, tantos anos e tantas coisas. Aliás, estamos aqui nessa casa de oração, vai fazer 16 anos agora, dia 10. 16 anos, meus irmãos. 16 anos que dobramos os joelhos aqui toda terça-feira em oração. Sempre tem um ou dois comigo, eu dou glória a Deus por isso. E tem muitas coisas que nós temos passado, e muitas vitórias, e muitas situações difíceis, e muitas vezes que é como se eu não tivesse alguém me ouvindo, mas eu sei que Deus está ouvindo, e na hora dele as coisas vão acontecer, porque Deus honra a sua palavra. Então a mulher chega e adora, e diz: socorre-me. Então eu quero mostrar para você, aqui, quando ela fala essa palavra, essa adoração, que é uma coisa de entrega, uma coisa de renúncia, de total entrega ao Senhor Jesus, e expressa esse socorro, é para dizer o seguinte: todos nós não podemos, não sabemos e não temos como fazer grandes coisas ou fazer nada, porque o Senhor disse: em mim nada podeis fazer. A palavra de Deus lá em Evangelho capítulo 15, quando ele fala da videira. Então, meus irmãos, nessa manhã, como é que é a minha esperança? Minha esperança, ela começa assim, eu sendo justificado pela fé, tendo paz. Pela paz eu prossigo, pela paz eu consigo enfrentar as situações. Mas preciso que a minha fé seja uma fé de perseverança. Posso ouvir um amém? Perseverança, não desistir, mesmo como não estou ouvindo, não estou tendo resposta, não estou entendendo. Agora vocês estão lendo a Bíblia, muito aqui talvez pela primeira vez, não tem problema, leia, Deus vai revelar a palavra de Deus para você. E ela fala isso, e ali vai dar uma nova resposta. O Senhor Jesus fala novamente: olha, não é bom pegar o pão e lançar os cachorrinhos. Ou seja, não vamos lançar palavra simplesmente por lançar, mas ela tem a resposta que eu vejo como uma resposta sábia de alguém agora transformados. Porque, meus irmãos, toda vez que você tem esse encontro com Deus, você tem essa entrega, confessa seus pecados, você sente paz. Quando você sente paz também, isso se transforma numa situação de coragem, de enfrentar a vida, enfrentar as situações. Eu tenho muita experiência em relação a isso, mas não quero expressar aqui, porque eu quero ganhar tempo com vocês, quero que vocês entendam a palavra. E aí o Senhor Jesus, quando fala isso, a mulher usa a própria palavra, diz: olha, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem no chão. E eu falei aqui quarta-feira, não dessa aqui, não sei se foi, não, falei.
uma migalha, ou seja, uma palavra do Senhor Jesus pode transformar a situação aí, amém? Uma palavra do Senhor Jesus é suficiente. Como disse Pedro, Senhor, basta uma palavra do Senhor. E é verdade, uma palavra é suficiente para transformação. Então, como nós vencemos nossos conflitos? Primeiro, eu preciso dessa ação de buscar no Senhor o perdão, ser perdoado, porque o perdão abre os caminhos. Sem perdão, a pessoa continua nas lutas, continua nos embaraços, continua sem progresso, não cresce. E quando você é perdoado, você é justificado, você tem paz. E pela paz nós prosseguimos, pela paz nós avançamos. É a primeira coisa. E se você, nessa manhã, está aqui nessa casa de oração, para você que está pela internet, alguma coisa que tira a sua paz, então eu digo para você, em nome de Jesus, o Senhor está aqui para te dar paz. Sabe, são situações de embaraço, muitas vezes, situações... pode ser até demônios, mas queremos que você nessa manhã receba essa graça. Então essa mulher tem essa expressão e o Senhor Jesus vai dizer para ela: grande é a sua fé. E poucas pessoas têm essa expressão que eu vejo do Senhor Jesus. Por que disse que ela é grande? Primeiro, essa mulher rompeu todos os paradigmas e foi de encontro. Essa mulher se humilhou. Atitudes de humilhação, porque você dobrar os seus joelhos, você reconhecer que Deus é somente Deus, que Deus é a pessoa do Senhor Jesus, e que Deus, nessa trindade do Espírito Santo, é único, e você reconhecer que é Ele que move a sua vida, que move as nossas vidas, que só Ele pode perdoar, só Ele pode nos dar vida, só Ele é vida em abundante. Então, quando você tem essas atitudes, certamente aquilo que você está enfrentando, você vai superar, porque você vai ter força do poder do Espírito Santo de Deus. E a palavra, meus irmãos, a palavra é sempre o norte, aponta para Deus, para Deus. É para o Senhor, é a palavra de Deus. E ela menciona a palavra do Senhor Jesus. E o Senhor fala: grande é a sua fé. Seja feito contigo como desejas. E daquela hora em diante, a sua filha foi liberta. Muitas vezes, meus irmãos, só tivemos experiência de orar por pessoas endemoniadas. E pela graça de Deus, como é maravilhoso quando a pessoa é liberta. Cai e sai um peso, a pessoa se torna uma nova pessoa. Então, essas palavras, e agora para nós podermos ir concluindo, quero que você vá pensando naquilo que de alguma maneira a sua perseverança tem sido enfraquecida, porque quando a pessoa vai enfraquecendo na fé, enfraquece a perseverança. Se enfraquece a perseverança, ela também enfraquece na oração, não ora muito mais, talvez não lê mais a Bíblia, talvez não consegue mais frequentar a igreja. Não é porque ela não queira, mas porque alguma coisa está interferindo. Isso aqui não é um julgamento, mas é para dizer para você que algumas coisas que interferem, pode acontecer isso. Nós temos outro exemplo que eu quero ir para a conclusão. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Você não precisa abrir, mas eu vou mencionar para nós ganharmos tempo. Moisés, já foi falado aqui nesse púlpito, esse mês. Moisés, depois do povo liberto, atravessou o Mar Vermelho, estão lá diante daquela montanha, onde Deus vai se manifestar. Moisés sobe ao monte, e ali ele fica 1 dia, 2, 3, 4, 5, 40 dias. E a Bíblia vai falar, se você ir lá em Êxodo, se eu não me engano, no capítulo 31, vai dizer que o povo diz assim: olha, ele está demorando demais, fala para um Arão, faça aí um bezerro, faz alguma coisa, e Arão faz isso e o povo peca. Interessante, meus irmãos, que a espera, que eu falei de uma outra vez, nós temos dificuldade de esperar. Se você tem dificuldade de esperar no Senhor, pode ter certeza que a sua perseverança já está enfraquecida. E aquele povo fala para Arão, e Arão
pega joias e faz aquele bezerro, e o povo adora aquele bezerro, e entra na farra, e entra no pecado, e aí Moisés desce, e vocês sabem da história. Ele quebra as tábuas que Deus havia escrito com o seu dedo. E aí Deus vai falar para Moisés: Moisés, vou mandar um anjo, o anjo que acompanha esse povo, eu não vou mais. E aí Moisés tem uma resposta: se o Senhor não for conosco, não nos faça seguir. O que eu quero dizer com isso? Que, meus irmãos, que nós precisamos desejar ardentemente a presença de Deus. Se você vai entrar num processo ou numa situação, fala com Deus: Senhor, se o Senhor entra comigo, eu vou. Mas se o Senhor não for, eu não vou. Então, aqui nós entendemos, e Moisés está dizendo claramente isso. Eu vou mencionar aqui o versículo para depois, se alguém quiser, vai lá e confere. Vai dizer lá assim, versículo 33, capítulo 33, versículo 12 ali em diante. Se a tua presença não vai comigo, não faça subir. Só que antes disso, Moisés tem feito uma oração, intercede pelo povo, porque quando Deus falou que não ia, o povo chorou, caiu no choro. E aí Moisés então faz aquela oração e diz: Senhor, veja, Moisés tem uma visão de um Deus todo-poderoso, e aquele povo que tinha experimentado tantos milagres. Por isso que eu digo assim, só milagres, só curas, só coisas, eventos, não são movimentos, não são situações que vai te dar condições de você simplesmente ter uma fé inabalável. O que faz nos ter uma fé inabalável é desejar a presença do Senhor Jesus, é estar numa vida de oração, é realmente ter uma entrega, uma santificação. Isso sim, meus irmãos, porque a presença do Espírito Santo, a presença de Deus em nossas vidas, isso sim torna uma fé inabalável. Porque muitas vezes nós entramos nessa de ficar só olhando os milagres, mas esse povo que viu tanto milagre, tantas maravilhas, na hora de poder ter uma posição, dizer assim: Moisés está lá 40 dias, nós também estamos aqui, vamos continuar na oração, vamos continuar adorando a Deus. Não, o povo vai buscar um outro Deus, e vai buscar sincretismo religiosos, que muita gente vive, até crentes vivem isso, e isso desagrada o coração de Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Nós cantamos aqui agora. Isso requer de nós uma entrega, cada dia, na presença do Senhor. E eu quero então com isso concluir essa palavra, dizer para você, claro, concluindo a mensagem, ele faz a oração, e aí ele fala assim: o Senhor vê graça no meu coração, vê algo na minha vida. Aí Deus diz: então vou com você. E Deus mantém a sua palavra e mantém a sua presença. Mas Moisés, com toda a experiência dele, diz: Senhor, eu quero ver mais do Senhor. E aí Deus vai mostrar, então: Deus, você não pode ver meu rosto, não pode ver minha face, porque você morre. Mas Deus mostra para que Moisés? O que Ele mostra para Moisés é o que eu experimento hoje e você também. Deus mostra toda a sua bondade em Cristo Jesus. Pode dizer amém? Toda a bondade de Deus na pessoa do Senhor Jesus, toda a misericórdia de Deus, toda a ação do Espírito Santo de Deus, Ele mostra aí para Moisés, e tudo aquilo é o Senhor Jesus, que lá na cruz do Calvário diz: Senhor, está consumado, porque venceu, perseverou até o fim por causa de mim, por causa de você. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Meu Deus. Que maravilha. Quando diz está consumado, é porque Ele venceu tudo. E o Senhor Jesus conclui dizendo: ai, Mateus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe o que é perseverar? Não largar o Senhor Jesus, nunca abandonar a sua fé, nunca deixar de congregar, nunca deixar de ser corpo de Cristo em Cristo Jesus. Amém? Fica em pé e nós estaremos orando nesse momento. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar todos os nossos pecados por causa da sua justiça, por causa do seu sangue. Eu falo isso para você que também está aí pela internet. O Senhor te abençoe. Eu não sei o que está se passando na sua vida, mas Deus sabe. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. E se você
um dia serviu o Senhor Jesus, está hoje longe dos caminhos do Senhor, volte aos caminhos do Senhor. Você que já se entregou ao Senhor Jesus, mas ainda não se batizou, vai buscar o batismo em Cristo Jesus. Declaramos, Senhor, eu declaro sobre a sua vida, a sua família, as bênçãos de Deus. Assim, oro também aqui nesta casa de oração, Pai. Que o Teu Espírito Santo continue ministrando os nossos corações, a fim de que a nossa perseverança seja em Cristo Jesus. A nossa perseverança seja pela fé na Tua palavra. E nós possamos permanecer até o dia final. Aleluia.